E aí, pessoal, acabou de acabar o hackathon da NASA, o Space Apps. A gente fez a versão do Hackathon Brasil e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre como foi o evento. Foram diversos temas e realmente é bem desafiador conseguir fazer a mentoria para grupos com desafios tão diferentes. Então, eu tive a oportunidade esse ano de participar da organização do evento, de ser o chefe dos mentores. A gente tinha, sei lá, mais de 200 participantes, 15 a 20 mentores, dentro de um processo de trabalho que realmente durou aí desde o iniciozinho da sexta-feira até agora, o final do domingo. Ainda tem equipes trabalhando e eu acho que os desafios que eu posso citar que foram mais interessantes, as ideias, né, mais interessantes pelo que eu vi, envolviam desde química e física básica para um sistema de reciclagem para Marte, até a previsão do estrago de um cometa que caísse, um meteoro que caísse na Terra e como calcular isso. É engraçado ver como temas que a gente aborda no colégio, no segundo grau, quando, quando muito na faculdade, fazendo uma disciplina de exatas, uma engenharia ou algo assim, podem ser usados nesses eventos. Então, eu recuperei um conhecimento de química que eu tinha, que realmente eu não usava há muito tempo, imagina, química orgânica, dentro do contexto de um projeto de reciclagem para Marte. Então, na hora de ajudar o mentorado, na hora de ajudar o participante, esse conhecimento que a gente traz ali do fundo da mente, né, da memória, ele está latente e acaba sendo útil tanto para a gente quanto para os outros participantes. Então, o que eu tenho para deixar de recado, esse ano a gente teve participantes de idade escolar, 16, 17, 18 anos, além do pessoal mais novo da faculdade, até os 22, 23, e muitos adultos também, mas eu acho que o grande destaque desse evento foi a participação realmente do pessoal mais jovem em idade escolar. E é engraçado como tem uma galera jovem que está muito interessada por STEM, né, que são as ciências mais exatas e tal, e como a gente tem uma demanda por essas informações que ainda não é suprida totalmente. E essa demanda por competências em STEM, que não sendo suprida totalmente, não sendo suprida nem parcialmente, influencia na qualidade da inovação no país e também na nossa capacidade de educar e de instruir. É importante ver como países que investem mais em STEM se destacam ainda mais nesse tipo de evento. O Brasil está começando aí nas cabeças a se destacar nos eventos como esse do Space Apps da NASA, com ideias muito criativas, mas ainda falta o quê? Falta capacidade de tanto técnica, conhecimento, quanto amparo para que esses projetos eles realmente avancem. E a valorização crescente dessas competências dentro do STEM que acaba gerando o quê? Mais capacidade de entrega para as equipes. Então, dentro de um hackathon tão técnico quanto o Space Apps, onde as equipes são levadas aí ao limite do conhecimento, do que pode ser feito, até o limite da imaginação, porque é um hackathon que envolve não só o que a gente pode fazer aqui agora na Terra, mas também a possibilidade da colonização do espaço, dos riscos que o próprio espaço traz para a Terra, desde meteoros, como uma das equipes abordou, até raios cósmicos. E é interessante ver como a orientação a dados desse tipo de evento, desse tipo de desafio, é tão importante. Então, os participantes trabalharam com diversas fontes de dados da NASA, desde a identificação de exoplanetas até realmente a questão do meteoro caindo na Terra e qual seria o dano disso. É interessante também ver que essas informações, esses dados da NASA, servem também para a Terra. Para onde? Questão de mineração, onde achar recursos, recursos hídricos hoje que são tão escassos, podem ser vistos do espaço, podem ser encontrados através dos satélites hoje em dia com muito mais facilidade, uma prospecção muito mais ágil desses recursos. Tanto para cá, para a Terra, onde a gente está agora, quanto no futuro para o espaço. Então, para que a gente consiga aí um papel de protagonismo nos próximos anos, dentro da questão do STEM e até de outras técnicas também, é importante investir em educação, investir aí nos professores e nos facilitadores, em quem está disponível para passar essas competências para as próximas gerações. Então, deixo aqui o meu recado sobre como é importante o investimento em educação de forma geral e como hoje STEM
é uma das temáticas que está aí nas cabeças, essas competências mais de exatas e o impacto delas na inovação. Então, para além da necessidade de outras competências, a gente vê que países que investem mais em STEM acabam performando melhor em desafios como esse da NASA. Então, é interessante ver como o Space Apps acaba sendo um termômetro de como cada país encara o STEM, encara essas competências mais técnicas. E é importante também, pessoal, não deixar para trás as competências socioemocionais. E essas competências socioemocionais acabaram o quê? Sendo levadas à prova enquanto os participantes estão num nível altíssimo de estresse. Então é interessante ver como, por mais que as competências STEM sejam uma demanda real para projetos complexos como o do Space Apps, sem as competências socioemocionais, sem a autorregulação emocional, é quase impossível chegar ao final de um evento desse, que são quase 72 horas de mão na massa, de correria, de produção ininterrupta, inteiro. Então, os estresses entre as equipes, o nível de estresse é muito alto. Se as pessoas não estiverem ali com o peito aberto, estiverem com a cabeça boa, é muito difícil de conseguir chegar ao resultado. Por mais que as hard skills, digamos assim, do STEM sejam uma demanda constante para quem está trabalhando nesse tipo de evento, nesse tipo de projeto, as competências socioemocionais também entram em grande destaque. E essas são competências que são importantes não só para os projetos, são importantes também para a vida, para o dia a dia, para a nossa relação interpessoal. Então, o meu recado é: precisamos de mais investimento em educação, claro, sempre. Precisamos também entender melhor o outro, ter ali um processo de empatia. E eu quero deixar o convite para que vocês participem ano que vem também. É um evento maravilhoso, dá para aprender muito. A gente, como facilitador, como mentor, também aprende muito, leva o nosso conhecimento aí ao limite. A gente acaba se testando também. E queria avisar também que a Hackathon Brasil faz eventos de hackathon durante o ano todo. Alguns abertos, alguns fechados, mas o importante é o quê? Participar. E dessa participação contínua vai vir o desenvolvimento das competências que vocês vão poder usar para o resto da carreira. Então, levando em conta que a gente recebeu aí uma grande quantidade de jovens de 16 a 24 anos, imagine o impacto de já começar a desenvolver projetos, já ter uma vivência nisso para a carreira deles. Então, a oportunidade de trabalhar num ambiente de alta performance e com baixo risco, um risco simulado, um risco controlado, vai trazer ali uma experiência que vai poder ser usada no mercado de trabalho. Então, para quem já é adulto, para quem já passou dos 30, é um evento que abre bastante a cabeça, mas o ganho para quem é jovem e participa é muito grande. Então, conversem com os jovens ao redor de vocês, fomentem a participação deles aos hackathons. Como eu falei, a Hackathon Brasil realiza hackathons durante o ano todo, alguns são abertos, outros fechados, mas fiquem ligados no site, vejam quais são os desafios, quais são os hackathons que vão acontecer, online ou presencial na sua cidade, porque sempre vale a pena. E para quem é pai, para quem é mãe, para os eventos presenciais e para os filhos em idade de colégio, levem para dar uma olhada, para conhecer o ambiente. Até quem tem menos idade, abaixo de 16 anos, visitando acompanhado, pode ele ter um ganho, pode aprender alguma coisa e até se interessar por participar do evento, se interessar mais pelas matérias de exatas. E isso aí vai ajudar a gente no ano que vem, vai ajudar o Brasil a ter uma posição ainda melhor nos próximos hackathons. Então, pessoal, muito obrigado por terem visto o vídeo até o final. Eu sou o Hussein, eu me despeço de vocês aqui.